O Bard é a nova inteligência artificial do Google. Ele é um modelo de linguagem treinado em um vasto conjunto de dados de textos e código. Ele tem a capacidade de gerar textos, traduzir idiomas, criar conteúdo criativo e responder perguntas de maneira informativa. Embora ainda esteja em desenvolvimento, o Bard é capaz de realizar várias tarefas, como seguir instruções, responder perguntas complexas, gerar diferentes formatos de textos criativo. Em resumo, o Bard é uma ferramenta poderosa em desenvolvimento pelo Google IA, capaz de aprender, criar e traduzir. Ele oferece uma ampla gama de funcionalidades e é uma ferramenta valiosa para aqueles que desejam aprender, criar conteúdos criativos ou traduzir idiomas. Vamos começar? Bom, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a interface aqui do Bard. A primeira opção que você deve entender é que na lateral esquerda nós temos esse menuzinho aqui que você pode recolher essas informações para você ter um melhor aproveitamento da sua área de trabalho. Você pode clicar novamente, ele aparece. Aqui dentro dessa estrutura você pode iniciar uma nova conversa, que é isso que a gente vai estar fazendo aqui na prática. Além disso, você consegue visualizar todo o histórico das informações das perguntas de seus chats ou conversas recentes aqui. E aí, em cada uma delas aqui, ele mostra aqui o histórico aqui abaixo, né? Além dessas informações, você pode perceber que temos três pontinhos aqui. Ao clicar em cima deles, aparecem três opções. A primeira delas aqui é o fixar esse chat. Imagina que você, durante um processo de trabalho, durante um mês, você já tem vários chats e você quer identificar algum deles como padrão, aquele que você está trabalhando durante a semana, você pode fixá-lo na parte superior. Além disso, para facilitar o encontro dessas informações, você encontrar essas informações de forma mais fácil, você pode renomear cada um deles. E aí, caso você não queira, você pode estar excluindo, tá? Então, isso aqui é a estrutura de conversas, né? Ele considera que conversas, ou poderia ser os chats também que você está iniciando. E aí a gente vai conhecer um pouco mais da interface aqui, que é a estrutura onde você vai estar trabalhando. O primeiro ponto que você precisa entender, que aqui em cima sempre fica a pergunta. Quando você faz a pergunta, ele vai organizar dessa forma. Temos a estrutura padrão, que no caso sempre aparece você aqui, aparece ele aqui embaixo como as respostas que você definiu. À direita você vai perceber que tem um íconezinho de um alto-falante, no caso aqui no ouvir, né? Então esse íconezinho aqui significa que se você apertar, dependendo do idioma que ele tiver aqui, ele vai estar lendo essa informação aqui, e aí você pode estar ouvindo também. Então é uma forma bem interessante aí, até para treinar o idioma, por exemplo, o inglês, o espanhol e assim por diante. Eu acho que isso é um ponto bem interessante aí. Além dessas informações, ele tem essa opção aqui de like ou dislike, porque de acordo com essas informações, as respostas dele estiverem coerentes, pode ser que ele utilize isso aqui como referência. Você pode compartilhar. Um ponto chave aqui que a gente vai entender um pouco mais a fundo e colocar em prática. Aqui você pode estar fazendo uma pesquisa diretamente no Google, né? Então você tem um tema, então a respeito desse tema você pode estar utilizando em tempo real as perguntas através de sites, blogs e algumas matérias específicas relacionada ao assunto. Além dessa informação, você tem essa opção aqui de mais, você pode informar um problema jurídico aqui, que é interessante também, né? Dependendo da estrutura de como isso aqui está funcionando. E aí, um pouco mais abaixo, você vai perceber que essas informações você pode estar digitando a sua pergunta aqui, digite uma pergunta ou comando. Então, se atenta bastante a essas duas opções e como ele fala aqui, ele não utiliza o termo prompt, né? No caso é comando. Então, a gente vai compreender isso na prática, tá? Além de você poder escrever, digitar a informação que você quer, você pode estar utilizando aqui essa opção de microfone, então você pode estar falando aqui e ele vai estar escrevendo aqui para você automaticamente. Eu acho um ponto bem interessante a facilidade de como isso pode acontecer, né? Que a gente tiver dificuldade aí em lidar com o próprio teclado e assim por diante. Então, isso é interessante e depois você pode estar enviando. Então, essas são as principais configurações. A gente vai conhecer todas elas na prática e vai entender como ele responde, como isso pode ser estruturado. Além disso, temos essa configuração. Percebam que eu estou utilizando o estilo aqui, no caso do meu tema, esse tema escuro. Você pode vir aqui em configurações, dependendo aí você pode estar usando um outro tipo de tema. E aí ele muda, ó, essa interface, a aparência já fica um pouquinho diferente aí. E aí fica a opção de escolha também. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. É uma informação importante que pode ajudar outras pessoas.
Bom, dando continuidade aqui, então vamos entender como você pode estar trabalhando aqui com o Bart. Então, como ele funciona? Você pode estar iniciando uma nova conversa, você pode utilizar alguma dessas dicas que ele dá aqui como sugestão, você pode continuar de onde você parou, utilizar esses temas aqui que você já tinha renomeado ou ele gerou o título automaticamente, ou você pode estar digitando um comando ou uma pergunta específica, né? Então, a gente vai utilizar aqui, nesse caso, primeiro, você pode estar utilizando alguns comandos bem específicos, por exemplo, aqui como um help, né? Esse /help aqui, e aí eu vou clicar aqui, você vai perceber que ele demora alguns segundinhos. Eu acredito que essa aparência aqui, essa forma que ele apresenta as informações, eu acho ele bem interessante, porque ele não dá aquela sensação de escrevendo e parado, né? Já apresentando de uma única vez. Aqui ele dá algumas sugestões. Como está em inglês, eu posso clicar com o botão direito, posso fazer a tradução simultânea aqui, ou também poderia estar pedindo para ele escrever em português. Ele já ia entender isso também, tá? Então eu poderia estar pedindo uma ajuda aí também para ele. Ele dá algumas sugestões de como você pode estar fazendo perguntas, né? Faça uma pergunta sobre o mundo, por exemplo, né? Então ele dá algumas sugestões aqui de como você pode estar fazendo as perguntas. Eu acho que isso aqui é bem interessante para quem não entende a engenharia de prompts ou fazendo perguntas para ele. Então, isso é bem interessante aí. Além dessas informações, quando você faz uma pergunta, aqui embaixo ele tem aquela opção de compartilhamento. Nesse compartilhamento, você pode compartilhar essa informação. E aí, nessa opção de compartilhamento, ele vai abrir dessa forma, que você pode fazer a pergunta novamente, você pode gerar aqui um novo texto baseado nele. Ele escolhe aqui, ó, você pode definir como você quer o compartilhamento, então isso é bem interessante. Ou apenas gerar um link, né, que seria uma forma interessante aí de compartilhamento, e aí você pode colar no WhatsApp ou no chat e assim por diante, né? Então, você pode clicar aqui em cima nessa opção. Você pode exportar isso para o Google Docs, que eu acho uma das partes bem interessante aqui, e em rascunho também. Ah, mas como funciona esse Google Docs? Como você está utilizando o e-mail do Google, ao clicar nessa opção, ele automaticamente, ó, vai gerar aqui na lateral esquerda, e ele vai abrir aqui uma opção de link, e ao clicar aqui em cima, ó, ele já abre num doc separadamente. E aqui você pode estar formatando essa estrutura, ó. Nota que ele já deixa de forma organizada, você pode estar dando um tema, você pode salvar isso aqui mesmo, você pode imprimir. Eu falo salvar, mas esse arquivo é salvo automaticamente aqui dentro do Google Docs. E você pode, na verdade, clicando aqui nesse arquivo, você pode compartilhar de outras formas aqui. Além de compartilhar, você pode estar baixando, né? Ah, mas eu não gosto dessa versão, eu queria trabalhar no meu Word. Então, ó, você pode salvar aqui como um ponto .doc, né? .docx aqui, que é o Microsoft Word. Voltando aqui para ele, então, quando você estiver criando seus relatórios, quando você estiver estruturando seus posts, você pode estar gerando dessa forma. Eu acho isso bastante prático, né? Além disso, como eu tinha falado aqui para vocês, ó, você também pode copiar e colar lá também, que é uma outra forma também de você estar trabalhando aí também. Mas eu acho essa forma bem eficiente também, tá? Como eu tinha explicado para vocês, a gente pode estar fazendo perguntas aqui. A gente não vai digitar essa informação, vamos utilizar esse íconezinho de microfone e fazer a pergunta. Vou clicar em cima dele e vou pedir, né, um determinado conteúdo. Nesse caso aqui, ó, crie para mim 2 posts para o Instagram sobre viagens. Ó, nota que ele concluiu, então eu continuei falando aqui, ó, ele continua. Então é interessante você se atentar a essa informação, ó. Ele já dá a informação, nem vamos focar aqui no conteúdo especificamente, é importante só que você entenda como funciona. Isso, é claro, você pode melhorar, você pode trabalhar em cima, fazer vários testes aí para ele estar melhorando essa estrutura. Você pode deixar essa pergunta um pouco mais clara, mas aqui o ponto é que você entenda que você pode estar utilizando a sua voz para estar fazendo as perguntas ou definindo comandos específicos. E da mesma forma que o ChatGPT, você pode vir aqui, ó, e editar essa pergunta novamente aqui, ó. Pode estar melhorando ela, né? Pode estar retirando aqui esse ponto aqui que você não quis, né? Então você pode atualizar essa pergunta, você pode pedir para ele fazer a pergunta novamente, e aí entra uma parte que eu acho que é bem interessante. Após ele gerar isso aqui, se você for aqui nessa parte superior, você vai clicar nessa setinha aqui, e ele dá sugestões de rascunho. Ah, mas o que são esses rascunhos? Esses rascunhos, ó, por exemplo, a gente está no rascunho 1, essa é a informação, aí você vem aqui no rascunho de número 2, ó, você vê que ele já tem uma variação, já como sugestão da mesma informação. Então eu sempre sugiro você dar uma olhada para essa estrutura e ver se
uma dessas aqui atende a sua necessidade, está mais direto da forma que você acredita que possa ser a sua pergunta. Além disso, você pode estar utilizando essa setinha e pedindo para ele fazer essa mesma pergunta, né? E aí entra um outro ponto-chave que eu acho que é um dos diferenciais dele aqui em relação aos outros chatbox, que é a conexão direta com a internet aqui. E aí você pode clicar. Lembrando que a gente já fez uma pergunta aqui em cima e nós temos esse tema aqui, ó. Você pode clicar aqui em cima dele e aí ele abre essas opções aqui, ó. E ao clicar aqui em cima, ele já lhe envia direto para a internet. E aí ele dá sugestões de perguntas, ó, relacionada ao tema que você definiu lá em cima. Então, isso de certa forma em tempo real, você não sai aqui da estrutura principal, da sua linha de raciocínio, da sua pergunta, da sua pesquisa, o que você está trabalhando, você já vai ter a referência direta aqui na internet, como sites, blogs, posts, por exemplo, com algumas referências, algo que tiver relevante aí na internet, você pode estar encontrando também. Então, eu acredito que ele precisa melhorar bastante, não vou estar testando isso a fundo, na verdade fazendo perguntas específicas, que o ponto principal é que você entenda que tem essa nova inteligência artificial e ela pode ajudar você de certa forma aí nos seus trabalhos aí futuros. Gostou do vídeo? Ficou fascinado com as possibilidades da inteligência artificial? Então não perca tempo, compartilhe suas opiniões nos comentários e mostre seu apoio ao canal. Se inscreva agora mesmo, juntos podemos levar esse conhecimento ainda mais longe.